Starmer, primeiro-ministro britânico, apareceu ontem em TVs do mundo todo, na internet, falando da sua preocupação com bullying na internet. Tudo bem. É porque o governo decidiu que uma série que trata do assunto, especificamente para adolescentes, deve ser mostrada nas salas de aula, etc. Mas é interessante que, preocupado com bullying, Starmer não está preocupado com os mortos na Ucrânia, com os mortos na faixa de Gaza. Pelo contrário, ele é um incentivador da continuação dessa situação na Ucrânia, da continuação da atual situação na faixa de Gaza, que mulheres, que bebês continuem morrendo. Starmer tem sido um incentivador para que a guerra não pare na Ucrânia. Obviamente, não diz isso oficialmente, mas a cada possibilidade de um cessar-fogo, e essa é a única possibilidade crível, a única situação verossímil é um cessar-fogo. O acordo de paz agora é inviável. O cessar-fogo pode ser viabilizado. E a Europa, particularmente Starmer e Macron, eles têm trabalhado para que o cessar-fogo se torne mais difícil. Ao mesmo tempo, Starmer não faz questão de ocultar que o seu governo é mais um trabalhista, mais um gabinete trabalhista, mais um governo trabalhista a cuspir na história do próprio partido. Não que o Partido Trabalhista Britânico seja revolucionário, e nem mesmo em sua origem ele teve a visão de substituição da ordem econômica, coisa que o vale. Mas é um partido de formação fabiana, um partido que sempre trabalhou com a ideia de conciliação de classes, mas com o Estado sendo o instrumento de redução de desigualdades, não só com programas emergenciais de socorro, mas com o estabelecimento do estado de bem-estar social. E isso foi feito depois da Segunda Guerra Mundial pelos trabalhistas. Quando o Churchill volta ao poder pelo Partido Conservador, ele não ataca essas modificações na legislação de proteção social, de welfare state, né, do bem-estar social. E esse sistema ele só começa a ser atacado no governo de Thatcher. Mas mesmo assim, havia muita solidez na legislação. E já havia uma base, embora não muito antiga, mas uma base histórica sólida. Não era fácil, não era simples. Mas os conservadores, John Major, etc., continuaram esse ataque lento, a conta-gotas. Vieram os trabalhistas com Tony Blair, que na verdade era um trabalhista com bandeiras do Partido Conservador, ou mais do que isso, com bandeiras de Thatcher, de Margaret Thatcher. As bandeiras econômicas, sociais de Tony Blair eram cópias das bandeiras de Thatcher, embora modulando o discurso. E desde então o Partido Trabalhista tem sido
caracterizado por essa traição permanente e crescente da sua própria história. O Corbyn, que era a exceção, ele sofreu um golpe dentro do partido. Porque ele era o líder do partido. E ele significava o rompimento com esse neotrabalhismo do Tony Blair. Ele significava, no mínimo, eu acho até que ele iria além, mas o retorno à base histórica do trabalhismo britânico. Mas ele foi derrubado dentro do próprio partido, no momento em que o governo era conservador, não era trabalhista. Ele não chegou, claro, a ser primeiro-ministro, mas era o líder da oposição. E certamente iria se opor radicalmente ao que está sendo feito por um governo trabalhista. Mas agora, quem irá se opor? Esses trabalhistas de meia tigela? O Partido Conservador, que concorda inteiramente com o que Starmer está defendendo? Quem vai se levantar? O Boris Johnson? A Theresa May? O Cameron? Certamente não. Eles concordam inteiramente com o que está sendo feito. Não faz muito tempo, o governo britânico anunciou grandes cortes no sistema de proteção social. E não é a inauguração de uma era, é o aprofundamento de mudanças que têm ocorrido. Agora, inclusive, atingindo pessoas com deficiência. E aquela história de vamos endurecer os critérios de elegibilidade. E sempre vem o argumento cínico, como aqui no Brasil. Não, é para que sobre mais recursos para quem de fato precisa. Mentira. Eles estão desmontando até os mecanismos que garantem uma eficiência que tornou-se exemplar para o mundo capitalista, a eficiência do sistema de atendimento de saúde, sistema público de saúde. Era um exemplo, um atendimento eficientíssimo, que foi sendo desmontado na última década, que agora começa a sofrer golpes de morte. O Estado de Proteção Social no Reino Unido, na França, na Alemanha, na Itália, na Suécia, na Dinamarca, está sofrendo ataques ferozes. E o que nós estamos assistindo é a agonia do estado de bem-estar social na Europa. Então, o governo trabalhista, que está enfrentando um crescimento econômico lento, isso é claro, faz tempo. Houve um momento em que o Reino Unido crescia mais que o resto, crescia 2%, todo mundo dizia, pô, que bacana. Porque a Alemanha, que é a maior economia da Europa, estava crescendo meio, a França crescendo meio, a Itália com períodos de recessão. Então, depois do Brexit, houve uma combinação de redução de investimento com aumento da inflação. Mas é interessante que esse ataque, que pretende levar a uma economia inicial de 5 bilhões de libras, hoje mais ou menos 38 bilhões de reais, até 2029 ou 2030.
segundo Alice Kendall, que é a ministra do Partido Trabalhista, no discurso que ela fez no parlamento. E é interessante que outro anúncio foi feito esta semana, na mesma direção, agora por outra ministra das Finanças, Raquel Reeves, que anunciou cortes profundos no orçamento de bem-estar social e maior repressão à evasão fiscal. O estado de bem-estar social, ele não é um presentinho que o Estado dá às pessoas. Não é o Estado bonzinho, paternalista, como seus opositores gostam de dizer. A ideia da social-democracia, que teoricamente, como quase tudo nos tempos modernos, teoricamente foi desenvolvida na Alemanha por, principalmente, um ex-marxista que rompeu com o marxismo, o Bernstein, Eduard Bernstein, e depois pelo Kautsky, que foi um grande teórico do Partido Social-Democrata alemão. Bom, se o Partido Trabalhista tornou-se traidor de sua própria história, o Partido Social-Democrata alemão é o mais traidor de todos os partidos. É o mais traidor. Porque ele nasce no movimento operário. Tanto que ele tinha colaboração teórica de Marx e Engels. Babel, La Salle, havia correntes. E se enfrentavam, mas era dentro do movimento operário alemão. Nasceu como partido operário, se envolveu-se com uma teoria do movimento operário, uma teoria socialista, e já no final do século XIX, já com Engels morto, Marx morreu na década de 80 do século XIX, e o Engels na década de 90 do século XIX. Começa esse afastamento, essa traição, inclusive pelos movimentos teóricos feitos pelo Kautsky, que era um teórico importante, que foi próximo, em certa medida, do Engels, assim como o Bernstein. Mas o Bernstein é quem desenvolve a ideia da social-democracia. E da mesma maneira que o capitalismo, e quando a gente fala o capitalismo, não é uma figura de linguagem. Não, são os capitalistas. Não, é o capitalismo. Que tem uma dinâmica que não dá aos próprios capitalistas opção que não seja reproduzir essa dinâmica e buscar os objetivos que essa dinâmica estabelece. É a lógica desse sistema de produção, de relações de produção e de relações sociais. Da mesma maneira que o capitalismo usou o fascismo para produzir austeridade, ataque aos movimentos operários, controle social, coletivização, o pior sentido, que é o de despir, aquilo que o capitalismo faz na relação capital-trabalho, ele passou a usar o Estado também para fazer com a população como um todo. Que é a abstração e a alienação. O sujeito é despojado da sua própria individualidade para se transformar num serviçal de um sistema, de uma peça em uma engrenagem. E, da mesma maneira que ele usou o fascismo, e depois a lógica produziu a guerra das democracias burguesas, republicanas ou monarquias constitucionais contra o nazismo e contra o fascismo italiano e contra o império também de ordem fascista japonês,
o capital passa a adotar na Europa Ocidental, até como contraponto ao avanço do movimento operário e do socialismo, a social-democracia. É preciso providenciar bem-estar, prosperidade em alguma medida, conforto, serviços públicos, proteção aos desempregados. Constrói-se, então, na Alemanha Ocidental, na Suécia, na Itália, na França, no Reino Unido, na Espanha, isso depois, a Espanha bem depois da morte do Franco, Portugal bem depois da morte do Salazar. Esse sistema de proteção social. E por isso, social-democracia, a ideia era, não, nós conseguimos reduzir ao máximo a desigualdade, mantendo a liberdade. E, portanto, somos o contraponto perfeito. Com o colapso da União Soviética, com o efeito dominó no leste europeu e com a globalização da economia, esse sistema foi se tornando, para o capital, um problema, um entrave, um obstáculo, com efeito paralisante dos movimentos dinâmicos que a ordem capitalista exige, na sua formação de monopólios, oligopólios, e naquilo que é a alma do capital, a busca pela acumulação. Esse é o sentido do capitalismo. A busca pela acumulação. Isso supera intenções individuais de capitalistas. Resistir a isso significa, para o capitalista, ser lançado fora do sistema. Isso, com o fim da União Soviética, com o desaparecimento de ameaças de revoluções, inicia-se o ataque feroz, não apenas à social-democracia europeia, mas até às precárias leis que garantiram algumas conquistas para os trabalhadores na América do Sul, na Ásia. Não é coincidência que no Chile, na Argentina, no Brasil, no Equador, na Inglaterra, na Alemanha, na França, haja esse ataque a qualquer ideia de bem-estar social. É preciso reprecarizar, voltar aos tempos de precarização total. Claro, algumas coisas serão mantidas, a ideia de um salário mínimo. E a gente sempre diz que no Brasil, se não há o salário mínimo, você teria muita gente trabalhando por um salário de 300, 400, 500 reais. E a qualquer insatisfação, a resposta seria: se você não quer, outro quer. Há uma fila, há um exército, que também é um componente da ordem capitalista. Sempre é preciso garantir um exército de reserva, uma força de trabalho de reserva. E sempre há, em todos os lugares. Então, essa ministra das Finanças anunciou cortes profundos no orçamento para aumentar a arrecadação e evitar novos aumentos de impostos. No entanto, o que Reino Unido, França e Alemanha estão fazendo hoje é a reabilitação de uma Europa armada até aos dentes. O rearmamento europeu. Não que a Europa não tenha armas, não que França e Reino Unido não tenham artefatos nucleares, tem. Mas é um rearmamento, inclusive no aumento das forças humanas,
na construção de blindados, na modernização de arsenal, na produção de jatos e, em razão do efeito Trump, na busca de uma produção independente em relação à indústria armamentista dos Estados Unidos. Mas esta realmente não está preocupada, porque ela vai se beneficiar disso. Ela terá subsidiárias na Europa. Ela tem a história, ela tem a tecnologia, ela tem o acúmulo de conhecimento científico e tecnológico para rapidamente entrar nessa história e ajudar a Europa a se rearmar. Von der Leyen, a senhora que ama mandar armas para a Ucrânia, anuncia aí 180, 200 bilhões de euros para começar a brincadeira. Inclusive com financiamento dos estados pela União Europeia. E claro, a Alemanha já enxerga a possibilidade de rasgar pontos da sua atual Constituição, imposta pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, e liberar-se para, de novo, armar-se até aos dentes. E, com a sua capacidade industrial, a Alemanha está avisando França e Inglaterra: eu vou liderar esse processo. Não há dinheiro para o estado de bem-estar social, mas há dinheiro para um rearmamento colossal. Colossal. E nos Estados Unidos, a dívida pública, os Estados Unidos têm uma lógica bem diferente. Mas a crise de 29 levou à adoção de algumas medidas, inclusive algumas baseadas em Keynes, nas teorias de Keynes, no governo de Franklin Delano Roosevelt. E o pleno emprego só voltou com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial. Mas foram adotadas diversas medidas. O Estado emitindo dinheiro para construir casa, construir ponte, construir estrada, para empregar gente. Isso que o Japão tenta fazer de 2 em 2 anos. E no ano passado, pela primeira vez, deu algum resultado. Houve crescimento substancial no consumo japonês. A dívida dos Estados Unidos, a dívida pública, pode chegar a 156% do PIB daqui a 30 anos. E o endividamento ultrapassará o pico histórico. Em 2029, ultrapassará o pico histórico que foi, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um endividamento de 106% do PIB. Deve chegar, pelas projeções, a 107%. E os déficits anuais, uma coisa é a dívida pública, que está ali na casa de 36 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos está... há 2 levantamentos, um fala em 27, outro em 30, vamos colocar 30. 30 trilhões de dólares, o PIB. A dívida está em 35 para 36 trilhões de dólares. E o déficit anual deve chegar a mais de 7% do PIB. E quando esse cenário for real, os juros da dívida saltarão de 3,2% para 5,4% do PIB. Isso é insustentável, mesmo para quem é o soberano emissor do dólar, a moeda do mundo. E aí, vamos ouvir os especialistas, que geralmente representam interesses de setores distintos do capital. E o que estão propondo esses especialistas? É preciso reformar a Previdência. Olha que a Previdência nos Estados Unidos não é como a europeia. Até porque muita coisa feita no período Franklin Delano Roosevelt, muita coisa foi desmontada posteriormente.
principalmente do governo Reagan em diante. Então, eles dizem, os programas de saúde, Medicare, Medicaid, Previdência Social, responderão por mais de 50% dos gastos. Quando? Daqui a 30 anos. E a Previdência, diante do envelhecimento da população, terá seu fundo esgotado daqui a 8 anos. Ali, exigindo cortes de 24% nos benefícios a partir de 2034, se não houver reformas. O que os especialistas estão dizendo para os políticos? Cortem gastos com saúde pública e com previdência. Interessante que eles não dizem parem de gastar tanto com armas. Não dizem isso. Só para a Ucrânia, o Biden mandou centenas de bilhões de dólares. O Trump chegou a falar em 500 bilhões. A Ucrânia, que o número não é esse, não importa. São centenas de bilhões. Que voltaram a fluir. Também para Israel, também para o Egito, também para a Arábia Saudita. Claro, no caso do Egito, da Arábia Saudita, eles pagam, embora haja cortesias para garantir fidelidade política, mas eles pagam por essas armas. Mas onde está o favor que recebem? Na autorização para que possam comprar aquelas armas modernas. Mas os especialistas não dizem interrompam essa gastança com armas. Eles dizem, ataquem a Previdência, ataquem os programas de saúde, que são precários, hein? Comparados com o da Europa Ocidental, com aqueles que existem na Europa Ocidental. Mas tanto em um lugar quanto em outro há um desmonte, um ataque, e há um nexo entre esses ataques. É o que o capital enxerga como novo momento histórico. Novas prioridades. E aí, ataca-se a vida para garantir o investimento na morte. Ou, como dizem, no eufemismo, a indústria da defesa, meu caro Ronald Mendes.